hoje nós estamos aqui com essa temática maravilhosa na área da educação inclusiva, com o tema currículos em diferentes contextos, estratégias de ensino para a recomposição da aprendizagem, na qual nós trazemos, né, o nosso formador, Tiago Cerejeira, que é audiodescritor, consultor e pesquisador na área de acessibilidade comunicacional e cultural, com ênfase na interface arte e deficiência visual. Doutor e mestre em educação pela UFRN, com pós-graduação em aperfeiçoamento em audiodescrição na escola pela UFJF. Especialista em educação inclusiva pelo IFRN, em mídias na educação pela UERN e em artes visuais pelo SENAC. Membro da Comissão Permanente de Inclusão e Acessibilidade do Centro de Educação da UFRN, integra a equipe do projeto Urbanocine e é um dos idealizadores e realizadores dos podcasts Luz, Câmera, Audiodescrição. A acessibilidade no audiovisual. E simbora fazer audiodescrição no teatro. Seja muito bem-vindo, professor, para este minicurso, e com a palavra eu passo agora para o professor Tiago Cerejeira. Muito obrigado, professora Ana Carla, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes, é um prazer, uma satisfação poder fazer essa troca, esse momento de conversa sobre uma temática tão necessária, que é a temática da acessibilidade, né? Eu sou um homem branco, de cabelos curtos, castanhos, com topete, sobrancelhas grossas, olhos e nariz pequenos, boca larga, lábios medianos, cavanhaque com alguns fios brancos. Hoje eu uso um óculos redondo, com armação prata, camisa preta, com uma estampa de bolinhas brancas, quase em marca d'água, uma corrente de prata no pescoço, no meu ambiente de estudo, atrás de mim uma parede bege, e esse é o meu sinal, estou aqui ao redor do cavanhaque. Bom, a proposta para o debate de hoje é audiodescrição no contexto escolar. É uma temática muito necessária, e eu acho que está com algum barulho, acho que uma interferência. Vocês estão ouvindo? Só eu. Oi? Eu ouvi, Tiago, eu desativei o som, Diana. Era o som dela, viu? Pode continuar. Pronto. Então, a proposta é que a gente hoje faça tenha essa percepção. Eu quero que vocês saiam daqui reflexivos e pensando em alguns pontos que eu separei para a gente discutir e para pensar como a audiodescrição ela pode ser incorporada à nossa prática pedagógica, ao nosso contexto de sala de aula, ao nosso dia a dia, à nossa postura e à nossa comunicação, pensando aí uma postura e uma comunicação acessíveis, tá? Isso é importantíssimo porque a gente vai justamente estar criando uma cultura de acesso no ambiente escolar que vai extrapolar as fronteiras do espaço educacional e vai reverberar, vai ressoar, vai se expandir também na vida diária de cada uma dessas pessoas que vão ter esse contato com a acessibilidade. Afinal, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional e cultural. Ela trabalha com um mecanismo similar ao de uma tradução, seria uma tradução intersemiótica, ou seja, uma tradução de uma linguagem para outra, de uma linguagem visual, que seriam aí as linguagens de vídeos, de fotografias, de pinturas, de exposições. Nós estamos o tempo inteiro cercados por essas imagens, e a audiodescrição ela faz justamente uma transposição, uma transcriação desses conteúdos visuais para enunciados verbais, para palavras, ou seja, a gente, se é possível dizer isso, a gente converte imagens em palavras, a gente cria formas de traduzir o que estamos vendo, capturando através do olhar, em palavras. A audiodescrição essencialmente seria isso, esse recurso que amplia a percepção e a compreensão
essencialmente de pessoas com deficiência visual, mas também expansível a outros públicos, pessoas com deficiência intelectual, déficit de atenção, dislexia, TEA, pessoas idosas, crianças. Então, há um grupo muito extenso aí de pessoas que podem ser beneficiadas com esse recurso. Por este motivo, é muito importante que a gente tenha conhecimentos, nós, enquanto educadores, profissionais da educação, professores, professoras, formadores, nós tenhamos conhecimento sobre a audiodescrição enquanto recurso de acessibilidade cultural e comunicacional, para que a gente possa trazer isso para a nossa prática, para que a gente possa utilizar a audiodescrição no nosso contexto de sala de aula, quando a gente for preparar nossas aulas, quando a gente for apresentar um slide, um filme, um passeio escolar para um museu, para alguma instância fora da escola, e para os próprios eventos escolares, né? Então, a audiodescrição poderá ser aplicada em muita coisa. E de uma forma que vocês vão, que é o que eu tento trazer hoje aqui para vocês como proposta, de uma forma natural, naturalizada e espontânea, ou seja, intuitiva, de certo modo. A exigência não é que nós, educadores, sejamos audiodescritores profissionais, porque a audiodescrição é um campo profissional e é um campo de pesquisa acadêmica e é um campo de trabalho, de pesquisa. Nós temos pessoas formadas capacitadas na área da audiodescrição que trabalham profissionalmente com esse recurso para filmes, para eventos, para exposições, audiodescrição simultânea, enfim, uma gama de... E essas equipes, elas são formadas por audiodescritores com e sem deficiência visual. O audiodescritor consultor é um desses profissionais, é onde eu atuo. Eu sou pessoa com baixa visão. E aí a gente pensa, mas a audiodescrição é profissional, como é que eu... Não, a questão é que a gente tem só que separar essa linha tênue de a gente está fazendo o uso da audiodescrição para um contexto didático, educacional. E aí a gente precisa pensar que a gente não vai ter a mesma atuação como um audiodescritor profissional, mas a gente não vai poder deixar de pensar que nossos alunos, as pessoas com as quais a gente trabalha em sala de aula, poderão deixar de ser contempladas, porque a gente tem a premissa aí, que é garantida por diversas leis, dispositivos legais, Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, Lei Brasileira de Inclusão, Declaração dos Direitos Humanos, entre tantos outros dispositivos e leis, que falam justamente sobre esse direito ao acesso, a importância da gente propor processos de mediação que garantam, assegurem esse direito à informação. E aí, isso é fundamentalmente porque a gente precisa assegurar que as imagens, a todo instante, comunicam ou querem comunicar alguma coisa, e a gente precisa que elas estejam acessíveis a esse público. Então, essa seria aí uma contextualização geral, mais ampla, sobre a audiodescrição. A gente vai experimentar a audiodescrição hoje. Espero contar com vocês. A gente vai começar a experimentar agora, inclusive. Nós somos quantas pessoas aqui, por favor? Professora Ju. Tiago, a gente está com 17 pessoas na sala, até agora. Ótimo. A gente pode fazer o mesmo esqueminha que a gente fez mais cedo. Eu precisaria de 5 pessoas que se candidatassem para a gente fazer aqui um experimento muito rápido com audiodescrição. Quem pode se inscrever no chat, quem desejar participar. Vou me candidatar novamente. Pronto, obrigado, professora. Quem mais, além da professora Juju, né? Isso, mais quem? Quem? Ana Carla, você também quer se candidatar? Vamos, Ana Carla.
É para se autodescrever, é no chat, é isso? Vou dar as explicações. Eu só preciso das 5 pessoas para a gente formar, fechar o grupo, e aí a gente vai explicar o que é que vai ser. É uma coisa bem simples, não se preocupem, ninguém vai Uhum. descrever coisas mirabolantes, é só para a gente ter uma experiência pragmática. Quem Já Ok. mais, temos gente? eu e Ana Carla, faltam mais umas 2 ou 3 pessoas. Por favor, gente, vamos lá. Quem mais? Alguém? Não? O pessoal está tímido. Ó, então vamos lá. Quem nós temos a Ana Carla, a professora Jusilene e quem mais? Só? Ixi. Oi. Aqui na sala a gente tem a Ana Cláudia, tem a Andréia, a Ceiça. Gente, é bem simples, é um exercício bem simples. Tem a Francimeire, tem a Jaqueline, Leda, Lília, tem a Lindinaura, a Olídia, Suzaneide, Tatiana. Tem bastante gente aqui. Não, gente, vamos lá, porque em sala de aula a gente vai ter que fazer, né? E aí a gente já começa a experimentar de agora. Quem mais? Precisamos de mais 3 pessoas aí. Bom, vamos fazer assim. A gente vai fazer com as pessoas que já se candidataram, tá bom? E aí as pessoas que se sentirem à vontade na sequência levantam a mão e fazem também, tá? É um exercício muito simples. Eu estou chamando hoje de legenda audiodescritiva. Eu quero que vocês criem uma legenda para vocês, tá? Por exemplo, eu, Tiago, o homem de camisa preta. Eu estou usando uma camisa preta, né? Mas pode ser qualquer coisa. Pode ser eu, Maria, de cabelo azul. Eu, Daniel, com cabelos cacheados. Vocês escolhem uma característica marcante de vocês e se apresentam. Eu sou fulana, fulano, e sou homem, mulher, e aí a característica que vocês quiserem escolher. Pode ser uma coisa do vestuário, pode ser uma característica do rosto, e aí fiquem à vontade. Vamos começar? Quem começa? Começa, Tiago. Vou fazer diferente de manhã. Eu Pronto, sou vamos lá. Jusilene, estou de blusa preta. Ok, Jusilene de blusa preta. Quem mais? Quem mais? Eu Ninguém. sou Ana Carla, tenho cabelo liso com mechas loiras. Ana Carla, cabelo liso, mechas loiras. Mais alguém? O pessoal tá tímido, viu, Tiago? Ninguém botou Tudo a bem. mão. É porque a gente vai. Precisa abrir a câmera, se não quiser, só se Não descreve. precisam não abrir a câmera, não. Pode apenas falar. Alguém mais? Suzaneide. Por favor, Zaneide. Usaneide ou Usaneide? Suzaneide. Oi, Suzaneide. Usaneide. Boa tarde. Meu nome é Suzaneide. É. Tenho cabelos cacheados. Usaneide. Uso óculos e blusa estampada. Obrigado, Suzaneide. Suzaneide de blusa estampada. Isso. Quem mais? Alguém levantou a mão? Suzaneide. A mesma que falou há pouco. Batei Tudo sem bem. querer, foi sem querer. Tá bem. Então, Suzaneide de blusa estampada, a professora Jusilene de blusa preta, né? Ana Carla de cabelo loiro com mechas. Vejam que eu sou pessoa com baixa visão, não estou tendo acesso à tela de vocês aí do Meet, do mosaico que fica aí as janelinhas, porque a minha visão é muito reduzida. Então, a importância desse acesso é o que eu queria destacar para vocês. Quando a gente chega na nossa início de ano letivo lá, né, vai fazer a apresentação com os alunos, ou não sei quais as dinâmicas que vocês fazem, mas a apresentação pode ser uma delas, deveria ser uma delas, né, justamente para a gente proporcionar esse acesso, né, para as pessoas com deficiência visual e outros públicos que também se interessem pela audiodescrição, justamente para trazer essa informação, né, de às vezes
por exemplo, uma pessoa com cegueira, ela não vai ter acesso nenhum a nenhum visual. Então, uma pessoa com baixa visão, ela pode ter uma ideia, porque ela pode ter um resquício visual que ainda permita ter essa percepção, mas a pessoa com cegueira, ela não tem nenhum resíduo visual. Então, aí vejam a importância, percebam a importância de como a gente tem que trazer isso para os alunos e alunas, tá? Até mesmo para estimular e entre eles essa cultura mesmo de. Então, o que eu quero que a gente pense trabalhando com isso, que é a ideia da gente trazer essa acessibilidade ali para o nosso dia a dia, para que a gente possa estimular esse olhar sobre a diversidade, sobre um colega ou uma colega com deficiência visual, e até de certo modo para a gente também descentralizar um pouco isso do professor, não só o professor tem que fazer, mas eu acho que todas as pessoas envolvidas no processo escolar precisam conhecer esse recurso, porque é essencial, né? O professor não vai ser onipresente, a professora não vai ser onipresente, vai estar o tempo inteiro, né, com os alunos. Então, em algum momento, no recreio, sei lá, no intervalo, eles vão estar com os colegas e os próprios colegas podem, olha, está acontecendo os meninos estão dançando ali, fazendo um passo de dança, é assim, vai descrevendo, sabe? Vejam como é legal essa cultura da partilha, né, do acesso. E isso pode acontecer ali, se originar, assim, estar embrionário ali na sala de aula e depois extrapolar essa fronteira e realmente alcançar uma perspectiva maior, tá? Para a gente pensar um pouquinho sobre essa perspectiva que eu estou propondo para vocês, eu estou trazendo como proposição, já trouxe um experimento aí para a gente sentir um pouco, tá? Essa coisa da audiodescrição das características físicas. Só complementando, a gente pode fazer isso no início do ano e pode ir reforçando, né? Nos primeiros meses, ou nas primeiras semanas, e ao longo do tempo, aí talvez você não precise fazer mais, que você já reforçou bastante, as pessoas já vão ter essa noção de quais são as suas características mais marcantes, suas características físicas, mas se você tiver uma mudança, um corte de cabelo novo, um piercing, sei lá, qualquer elemento que destoe, as roupas você pode atualizar todos os dias, porque provavelmente você vai sempre estar com roupas diferentes, a não ser que use um uniforme constantemente, aí realmente também pode ser descartado, desconsiderado, ficar repetindo sempre, mas as roupas, como a gente muda todo dia, é muito importante. Olha, gente, hoje eu tô aqui com um vestido amarelo. É um vestido amarelo, rodado, de mangas, entendeu? E dá os detalhes. E eu tô usando também uma sapatilha. E aí é muito importante falar isso, porque a gente vai promovendo esse acesso à sua própria imagem para as pessoas. Então, a gente trabalha com essa perspectiva. Eu vou trazer agora para vocês um vídeo para a gente pensar e refletir sobre essa proposição. Já pode ir preparando, professora Ana Carla, por gentileza, o vídeo 1, que está na pasta. Aí eu queria que vocês observassem com muita atenção sobre isso que eu falei, da perspectiva de não sermos audiodescritores profissionais, sermos professores, educadores, ou sermos cidadãs e cidadãos que pensam de forma acessível, que pretendem ter uma postura acessível. Aí eu queria que a gente observasse o vídeo, refletisse um pouquinho e na sequência a gente conversa. Por favor. Vitrais filtram a luz do dia. Uma mulher loura de óculos escuros entra no local com um menino. No alto das cúpulas de uma ampla galeria de arte, vitrais filtram a luz do dia. Uma mulher loura de óculos escuros entra no local com um menino. Ele tropeça, olha para o pé. Mãe, meu cadarço. Você mesmo pode amarrar. Ele segura a bengala da mãe. Ela baixa-se. Dá uma laçada e outra volta. Ele vê uma senhora e um menino tirando fotos. Entendeu? Eu não queria estar aqui.
James, eu quero que escolha uma obra de arte que você goste e descreva para mim. A arte é maravilhosa e eu quero apreciar com você. Pode ser? O menino é louro, tem aproximadamente 7 anos, usa óculos e gorro. A mãe se levanta e os dois caminham de mãos dadas. Passam perto de uma escultura de mulher com longos cabelos, de esculturas de mármore. Em um grande quadro de moldura dourada, um soldado está com a espada para cima. Os dois param em frente à obra. O menino observa boquiaberto. Uau! O que você está vendo? Vem, Ele leva a mãe até um banco em frente ao senta quadro. aqui. Tá bom. O menino chega bem perto da obra e observa atentamente. Um soldado com chapéu alto toca uma corneta. Ele está montado em um cavalo branco. Mais soldados estão em volta dele com espadas em punho. O menino vira-se para a mãe. Estamos entrando em uma guerra aterrorizante. Capacetes de cavaleiros estão na grama esmagados após uma manobra da cavalaria. Soldados com uniformes vermelho sangue montam em uma estratégia de ataque. Alguns tocam cornetas militares, outros dão um grito de guerra. Espadas prateadas se erguem sobre suas cabeças. Os olhos do animal estão arregalados e ferozes. Seus músculos e veias pulsam. Comandante monta no cavalo. Seu rosto mostra heroísmo, mas em seus olhos ainda há medo, porque na primeira linha, sobreviver não é garantido. A mãe e várias pessoas atrás dela aplaudem o menino com entusiasmo. Ele tira seu gorro e faz uma reverência para o público. A mãe se levanta e abre os Eu braços. sou tão orgulhosa de você. Ele corre até ela. Os dois se abraçam carinhosamente. Uma senhora sorridente pede. Você pode descrever aquele ali? Ele sorri, balançando a cabeça positivamente. O menino caminha de mãos dadas com a mãe para o outro lado do salão. As pessoas seguem os dois. Param em frente a outro quadro. Letreiro. A inclusão torna o mundo mais vibrante. Sobre fundo preto sobem os créditos. Panavision e Buzz Stop Films. Art Gallery of New South Wales, Sydney, Austrália. Sobre fundo preto, logomarca da Taste Creative. Audiodescrição ver com palavras. No alto das cúpulas. Obrigado, professora Ana Carla. E aí, gente, eu queria ouvir de vocês o que vocês acharam do vídeo. Tem uma mensagem muito importante aí, além dessa mensagem maior que aparece no final, né? A inclusão torna o mundo mais vibrante. Mas eu queria saber de vocês, de que forma vocês acham que a inclusão, qual seria o canal para que a inclusão possa tornar realmente o mundo mais vibrante? O que é que esse garotinho tão simpático, o James, ele fez para que, na perspectiva da mãe dele, o mundo se tornasse mais vibrante, aí considerando essa perspectiva da inclusão? Queria ouvi-las. Por favor. Tiago, a professora Juscelene, de manhã tinha muitas pessoas querendo participar e eu fiquei ouvindo. Mas eu percebi no livro, no vídeo, que ele causou uma sensibilização, não só na mãe, por descrever com tanta empolgação a arte que ele estava vendo, como também o público que estava presente no local. É tanto que a mulher pede para ele escrever uma outra obra de arte, sem ser aquela na qual a mãe dele estava sentada à frente. Uhum, isso mesmo. Ele faz uma descrição, né, sem pretensões, mas que faz com uma empolgação tão grande que fica realmente muito, muito bonito, né, muito, muito gostoso de ouvir, de ver, né. E aí eu acho curiosa essa perspectiva que você fala da outra pessoa, né, da senhora ao final, que provavelmente não é uma pessoa com deficiência visual, mas que gostou da experiência com a audiodescrição, né, e isso recai sobre uma coisa que a gente já fala muito de como a audiodescrição, às vezes, ela também provoca o olhar de pessoas sem deficiência, ou no caso, sem deficiência visual. Como ela é expansível. E aí, eu queria ouvir mais vocês. Além da professora Juscelene, alguém teve mais alguma percepção que queria compartilhar? Esse é o momento de partilha, gente. É importante a gente trazer aqui as nossas considerações para a gente poder ampliar esse debate. Alguém mais? Por favor.
Meu André, nome é levantou a Andréa. mão. Pode Ah, falar. eu tive a sensação de que as pessoas que estavam ouvindo a audiodescrição estavam vendo assim como se fosse um filme, porque foi assim que eu vi. Eu imaginei um filme, essa imaginação, essa criação de um filme passou assim pela minha cabeça. Eu acredito que isso aconteceu com outras pessoas também. Aham. Andréa, né, que falou agora? Exatamente. Muito bom, muito obrigado, Andréa, legal. É a forma como ele articulou, né, que fez e fez Isso. uma forma naturalizada, espontânea, e trazendo esse encantamento. Eu acho que esse encantamento é uma chave aí para a gente pensar como é que a gente pode, né, no nosso dia a dia também cativar por meio da palavra esse processo de audiodescrever as imagens. Quem mais? Tiago, Ana Carla, eu Oi, estava Ana. lembrando, como professora em sala de aula, né, como essa ampliação de recursos pode trazer elementos que muitas vezes a gente acha, eu tenho que fazer porque agora eu tenho um deficiente visual, porque eu tenho um deficiente auditivo, ou porque eu tenho um aluno com TEA, mas muitas vezes aquilo que eu estou pensando porque tem esse aluno, eu estou pensando para o todo, mas porque tem esse aluno, mas esse recurso ele é tão significativo que vai produzir um aprendizado para todos. A forma como esse menino contagiou, eu me reportei muito para a sala de aula, que como a gente às vezes pensa em algo, né? E a coisa amplia. Eu nunca esqueci uma vez que uma professora de ciência dialogava comigo, como eu era professora de sala de AE, em que nós precisávamos trazer recursos com imagem, porque nós tínhamos uma estudante com deficiência intelectual. E aí foi necessário ela levar um vídeo. E no final da história ela percebeu que não foi só por conta da aluna. Todos os estudantes pareciam entender muito mais depois desse vídeo do que só o recurso dela falando na sala, fazendo. Então, eu acho que como o menino contagiou, o professor tem essa capacidade de contagiar, de fazer de tudo. Ele fez de tudo uma brincadeira. A gente vê a descrição tão técnica, né? E o barato desse vídeo é que é uma diversão. É gostoso de ouvir essa narrativa, né? Exatamente, Ana Carla, é isso mesmo. E aí, o que eu quero que vocês pensem, lancem um olhar sobre esse vídeo é justamente, ele não é um audiodescritor profissional, é uma criança, né, inclusive, 7 anos, né, pequenino, e ele trouxe essa coisa tão contagiante, né, e aí eu lanço esse desafio para vocês. É possível que nós trabalhemos com esse olhar de audiodescrever, de forma intuitiva, qualquer coisa, de uma forma simples, natural, espontânea, mas que ela garanta e promova o acesso. Porque a importância aqui que a gente está discutindo é a importância do acesso, tá? Quero deixar, já antecipei isso lá no início da minha fala, as equipes profissionais de audiodescrição, elas existem, são fantásticas, a gente tem produzido materiais fabulosos e promovido essa cultura do acesso, mas nem sempre a escola vai ter à disposição recursos ou equipes de audiodescrição para serem contratadas para fazer essa audiodescrição. E aí, quem tem que assumir essa tarefa é o professor, o educador. E aí a gente traz esse referencial, né, tão potente de James, esse garotinho de 7 anos, para a nossa perspectiva, no sentido de perceber como é que a gente pode também encantar e ampliar, como você disse, Ana Carla, isso para outras perspectivas, para outros alunos, para outros olhares, para outras pessoas, inclusive pessoas sem deficiência, né? E aí a gente está criando uma coisa que eu gosto e acho muito bacana, comentei na oficina da manhã, que a gente não é só pensar no recurso, oferecer o recurso, é pensar que a gente está promovendo, tá, um conhecimento para pessoas que estão em fase de aprendizagem, de formação, e que elas vão levar isso adiante, né, para a sua vida, né, já conhecendo, convivendo com a diversidade, com a diferença, com outras formas de ver, de pensar, de sentir, né, a minha forma própria, né, de ver, né, eu vejo
Uma vez eu vi uma pessoa que eu vejo com as mãos, né? Então, é muito isso, a experiência do toque é muito forte para a pessoa com deficiência visual, uma confirmação do que é dito na audiodescrição, por exemplo. Às vezes você ouve, já tem uma noção, e quando você toca, você tem a confirmação daquela tridimensionalidade, daquela dimensão. Então, é a gente pensar que a gente também está oferecendo recurso, tornando os nossos conteúdos acessíveis, os nossos slides, a nossa apresentação, a nossa explanação quando pegar o livro para ler, enfim, quando estiver fazendo alguma ilustração, desenho no quadro, não sei, ou mostrando algum mapa ou algum elemento gráfico, e aí a gente descrever, mas, sobretudo, que a gente está difundindo essa perspectiva de acesso para todos os alunos e para toda a comunidade escolar como um todo, porque aí a gente precisa justamente incentivar e estimular isso. São essas crianças, essas pessoas que estão tendo essa formação, essa aproximação com o recurso de acessibilidade, que vão ter esse repertório construído, e lá mais na frente vão ter, provavelmente, uma postura acessível, tá bom? Aí eu vou pedir, tem alguém mais que gostaria de falar? Pode ficar à vontade, vou pedir só para a professora Ana Carla dar a abertura dos slides, para a gente começar uma breve apresentação aqui de uns tópicos, e aí a gente já vai entrando em algumas outras questões. Por favor, professora, se puder abrir o slide. Enquanto a professora abre os slides, eu fico aqui muito curioso para ouvir os outros colegas e colegas que estão aqui sobre algum comentário, alguma questão que acho pertinente trazer sobre isso que foi dito até aqui, do próprio vídeo do garotinho aí, do James. Alguém? Prontinho, professor Tiago. Pronto, já estamos com... Eu acho que só... Professor, você quer que coloque em qual slide? No primeiro? No primeiro, Ana Carla, no início da apresentação. Audiodescrição no contexto escolar. Perfeito, obrigado, professora. Então, aí a gente vai começar essa apresentação breve, porque eu trouxe 5 pontos que eu quero que vocês levem e reflitam, pensem. O material vai ficar com vocês depois, vocês podem levar isso como um apontamento. Meus slides, eles têm fundo vermelho com letras brancas e alguns gradientes na lateral direita em tom de amarelo, laranja, tá? Pode passar o próximo slide, por favor. Prontinho. Aqui eu tenho o primeiro desses tópicos, que seria adotar uma postura acessível, reforçando isso que eu falei, da gente ter um pensamento de que à medida que eu vou adotar essa postura acessível, eu vou estimular isso também para que outras pessoas, outros alunos e a comunidade como um todo também tenham essa postura acessível. Próximo slide, por favor. Passei. Eu acho que passou, não. Ana, voltou para o primeiro. Pronto. Na citação, Tiago. Isso. Para a gente pensar em que medida, essa pergunta que traz aí essa citação, em que medida, a partir da audiodescrição, dessa perspectiva da audiodescrição, é possível pensar em adotar uma postura acessível no ambiente escolar, tendo como referência a incorporação da audiodescrição à prática pedagógica. Principalmente pensando em contemplar as pessoas, alunos ou alunos com deficiência visual, tá? Aí fica essa pergunta para vocês, de que forma a gente pode fazer isso? Eu acho que a gente já tem algumas respostas ou previsões em relação a isso, quando a gente traz o exemplo do vídeo, e quando a gente comenta essa questão justamente de pensar que isso é possível, né? Ainda que de uma forma intuitiva e espontânea. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí aqui, o ato educativo consciente, autoritário e dialógico. Consciente porque estamos tendo consciência de estar contribuindo para uma sociedade mais justa, equitativa, igualdade de oportunidades. À medida que eu ofereço e eu asseguro esse direito à informação
a pessoas com deficiência visual, eu estou garantindo, assegurando não só o direito à informação, mas o direito à interação, à comunicação, porque essas imagens, elas estão, como eu disse, querendo o tempo inteiro comunicar algo. E aí a gente precisa não cercear esse direito, mas ampliar esse direito de interagir, comunicar. Isso vai, com certeza, possibilitar uma melhor relação dos alunos entre si, né? O meio escolar só tem a ganhar com isso, porque há uma potência nesse encontro, né, de perceber como é que eu posso realmente ter um pensamento acessível e adotar essa postura acessível. É dialógico, é autoritário porque pensa nesse outro, tá? É autoritário, vem de alteridade, de se colocar no lugar do outro, pensar nas especificidades do outro, de como eu me dou, de como eu partilho com o outro. Então, o autoritário está nesse sentido, e o dialógico no sentido do diálogo, está fundamentada no diálogo. Nosso itinerário, nosso percurso na escola, ele é fundamentado pelo diálogo. Então, a partir do momento que eu abro esse canal de comunicação por meio da audiodescrição com os meus alunos, como a professora Ana Carla falou, eu estou ampliando, né? Eu vou muito mais além do que só as pessoas com deficiência visual. Eu trago uma ampliação do próprio olhar para muitas coisas que a gente, às vezes, passam despercebidas, né? Quem enxerga, por exemplo. Pode passar o próximo slide, professora. Aí, a gente não quer que vocês sejam audiodescritores profissionais, mas que vocês possam incorporar aí a audiodescrição a partir de alguns conhecimentos elementares, básicos, a prática pedagógica, porque é um recurso, gente, fundamental, é um recurso essencial para que a gente possa fazer essa coisa acontecer. A gente fala tanto de inclusão, né? E aí a gente pensa, como tem lá o slogan no final do vídeo, a inclusão pode tornar o mundo mais vibrante. E de que forma a gente pode tornar o mundo mais vibrante? Fazendo a nossa parte. Para a gente fazer um mundo inclusivo, uma sociedade inclusiva, a gente precisa ter práticas acessíveis, a gente precisa ter posturas acessíveis, a gente precisa, então, pensar em contemplar todas as pessoas a partir da sua diversidade. E aí a gente entra num leque absurdo de variações, igualdade de tantas questões, né, que a gente tem discutido atualmente, tá? Então, é para a gente pensar que é possível, se a gente fizer um esforço, é um processo de disciplina, né, de eu pensar, quando eu for programar no meu bom e velho plano de aula lá, na minha aula do dia, eu vou usar imagens do livro, eu vou usar imagens nos slides, eu vou fazer uma vivência, uma dinâmica, né, esse jogo que eu vou utilizar com eles, essa dinâmica, vai depender, em alguns momentos, do uso da comunicação visual, de que forma eu vou poder contemplar meus alunos com deficiência visual, para que eles também possam ter o direito de participar dessas atividades, né, para que eles possam ter o mesmo direito que a pessoa que não tem deficiência visual está tendo ali ao ver aquela imagem no slide, no livro didático. Então, é eu pensar nessas possibilidades, tá bom? Por favor, próximo slide. Só um instante, professor. Tudo bem. Aí a gente pensa um modelo de escola e pensa a remoção dessas barreiras. Talvez hoje, muito dessas barreiras não são necessariamente as barreiras físicas, mas as barreiras atitudinais, né? As barreiras que advêm da comunicação, né? Muitas vezes, da própria conduta, da maneira que eu tenho de me relacionar com as outras pessoas, no caso do professor, com os alunos, né? Como eu já escutei de muitos professores, nossa, mas assim, eu tenho medo de perguntar, eu não sei como é que eu devo proceder. É um processo de sondagem, de conhecimento, de aproximação, e diariamente é um processo de experimentação, de experimentar mesmo, tá? De você trazer para o seu cotidiano essa abertura, né? E consultar também, né? Está sendo
atendidas, estão sendo atendidas suas demandas, as suas necessidades? Ficou bom? O que você conseguiu entender? Algo não ficou claro, né? Pensar também em trabalhar, como eu falei na oficina da manhã, com os recursos de tecnologia assistiva a seu favor, né? O meu aluno utiliza, o meu aluno com deficiência visual, ele usa leitores de tela, né? Ele tem acesso a isso. Qual o nível de interatividade que ele tem com esses recursos? Porque aí eu posso pensar em muitas ampliações, né? Em textos, em outros materiais que eu posso mandar por redes sociais ou por um WhatsApp, enfim, por um canal de comunicação que ele possa ter acesso pelo computador ou pelo smartphone. E a gente sabe que hoje esses materiais, esses equipamentos tecnológicos, todos já vêm com acessibilidade de fábrica e uma boa acessibilidade. Então, eu era de um tempo que o notebook não vinha. Quando eu tive perdi a visão em 2010, perdão, os computadores eles não vinham ainda com acessibilidade, os notebooks. Então, você tinha que instalar o leitor de tela, instalar a voz. Agora não, agora ele já vem de fábrica com isso. É só você acionar lá o narrador, o celular da mesma forma, o smartphone, você aciona essa ferramenta e você permite que a pessoa possa navegar na internet, possa ler, enfim. Agora, o acesso às imagens, infelizmente, ainda os leitores de tela não fazem. Alguns fazem, mas são aplicativos muito específicos, e nem todas as pessoas têm. Então, a cultura da audiodescrição é uma cultura que precisa ser cada vez mais disseminada. Se alguém tiver alguma questão para colocar ou trazer, pode ficar à vontade de levantar a mão, é só interagir, tá, gente? O canal aqui está aberto para vocês interagirem. Não deixem as perguntas para o final, por favor. Vamos lá, já vi que tem alguém querendo falar. É bom que eu tomo uma aguinha. Professora Juscelene, Tiago, eu achei interessante na sua citação, que foi no slide anterior, que falou que a gente fizesse isso de forma espontânea, que foi justamente o que o menino nos proporcionou no vídeo. A gente, às vezes, fica no tabu, a gente não precisa ser profissionais da audiodescrição, mas perceber os detalhes que são importantes e trazer isso de forma espontânea para ajudar não só o aluno com baixa visão, com deficiência visual ou cegueira, mas até aquele aluno que tem, às vezes, um déficit de atenção, um TDAH, porque quando a gente vê essa riqueza de detalhes que a gente viu no vídeo, a gente compreende melhor. Eu pelo menos, consigo compreender melhor. Então, na sua citação do slide anterior, eu achei importante essa questão de trazer de forma espontânea. Exatamente isso mesmo, professora Juscelene. Muito obrigado por tocar nesse ponto. A intenção, o meu anseio é que a minha expectativa é que vocês saiam daqui com isso na cabeça, de pensar que a gente pode chegar lá e fazer sem esse medo, né? Não sou, mas eu nunca fiz, eu não sei fazer, não. A gente olha para uma coisa e a gente tem completas condições de descrevê-la, né? De uma forma natural. Às vezes eu chego para alguém na rua, moço, isso aqui é o quê? Ou eu tenho um aplicativo que chama Be My Eyes. É um aplicativo muito bom para pessoas com deficiência visual. É uma rede de pessoas que se inscrevem, que enxergam. E aí, às vezes, quando a gente está com alguma questão que a gente não consegue resolver, e serve para tudo. Para coisa de cozinha, para material, livro, para uma coisa que você não está conseguindo entender, uma receita médica. E as pessoas vão lá e dizem, olha, esse é assim, tem um... E vão descrevendo. Então, elas não são audiodescritoras profissionais, mas é uma rede colaborativa que trabalha com essa percepção do olhar, né? De emprestar o seu olhar para contribuir com algumas questões de demandas das pessoas com deficiência visual. É uma rede mundial, muito bacana. Então, recomendo o aplicativo e acho que até uma forma de vocês se sentirem mais próximos da audiodescrição, de certo modo, porque as pessoas que com deficiência visual que vão chamar vocês em alguma ligação, elas vão justamente ter essa necessidade de que seja audiodescrito alguma coisa. Ou uma receita, Outro dia eu pedi para ver um frango que eu estava assando no forno, estava dourado. E aí a pessoa disse, olha, deixa mais um pouquinho, que ainda está um pouco pálido. Ou seja, é fantástico, porque assim, você empresta o seu olhar, né, para contribuir com essa ampliação de relações. Por favor, próximo slide.
Aí aqui é mais só uma citação para a gente pensar justamente nessas questões. Se a professora Juscelene ou a professora Ana Carla quiser ler a citação para mim, Posso pode, sim. por favor. Um novo modelo de escola em que é possível o acesso e a permanência de todos os alunos e onde os mecanismos de seleção e discriminação, até então utilizados, são substituídos por procedimentos de identificação e remoção das barreiras para a aprendizagem, de Glet Blanco, 2007. Professor? O áudio está desligado, Tiago. Professor Tiago? Seu áudio está desligado. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Perdão. Então é isso, é para a gente pensar que a cada dia a gente está fazendo essa desconstrução das barreiras, e não só barreira física, barreira atitudinal, barreira de comunicação, que são muito mais perigosas, né? E barreiras de conduta, né? Então chega lá no seu aluno, conversa, o que ele precisa, fonte ampliada, não, braille, recurso digital, ele tem interatividade com recurso digital, ele consegue transitar bem, então, tudo isso. E aí a audiodescrição entra como um complemento, porque, lembrando, os leitores de tela que as pessoas com deficiência visual utilizam, geralmente, eles não leem imagens, a sua grande parte não lê imagens. Então, a audiodescrição é fundamental, primordial por isso, porque ela promove esse acesso à imagem. Eu me sinto muito contemplado quando eu estou em alguma reunião, algum chat, e alguém vai lá e diz, olha, já faz a sua audiodescrição automática. Recentemente eu estava numa palestra de um congresso, não sei se foi na Bahia, e aí todos os palestrantes, antes de começarem, se autodescreviam. Não era um evento sobre acessibilidade, tá? Mas vejam aí como a coisa já está se ampliando mais, né? Sou fulana de tal, sou mulher branca, sou um homem preto, com camisa azul, e piercings, enfim, é fantástico você perceber, e você se sente muito contemplado, você sente realmente aí o que o vídeo fala do poder de inclusão, como ela teria esse poder de contagiar, né? Eu prefiro muitas vezes trabalhar mais dentro da perspectiva da acessibilidade do que da inclusão, porque eu acho que ainda tem um caminho muito grande para a nossa sociedade não é inclusiva, infelizmente, mas a acessibilidade ela pode fazer pequenas mudanças, e nós, como educadores, podemos fazer parte desse grupo que faz pequenas mudanças, trazendo essa prática acessível para o nosso convívio, tá bom? Pode passar o próximo. Alguém quer falar, por favor? Tiago, é porque a Suzaneide ela não levantou a mão, mas ela colocou aqui no chat que acredita que na educação infantil, de certa forma, já é utilizado essa descrição, porque ela diz assim, podemos utilizar na contação de histórias. Isso, é fantástico. Muito bem, Suzaneide, é isso mesmo. A contação de histórias, inclusive eu tenho pesquisado sobre isso, esse híbrido de audiodescrição com contação de histórias, como ele é potente para as perspectivas educacionais, como a gente começa a usar isso lá com as crianças, né, naquelas rodas de conversa, e estimula as próprias crianças, né, a descreverem, né, como é que era o sapo, aí a criança vai dizer, era grande, verde, todo, né, e aí ela vai criando estímulos para isso. E o poder da contação de histórias é esse, é um poder de encantamento. Aquilo que o James, lá o menininho do filme, fez foi contar uma história com elementos descritivos. Então ele mixou ali audiodescrição com contação de histórias. E olha que barato que ficou, né? E aí a gente pode pegar esse referencial e trazer, né, pra gente, usar isso a nosso favor, tá bom? Aí a comunicação acessível, que está nesse slide, é justamente isso. A gente pensar que a gente vai, eu falei das redes sociais, e aí eu fico assim, às vezes, poxa, não consegui perceber o que é isso aqui, às vezes é uma coisa lá que tá todo mundo comentando no Instagram, e aí ninguém teve lá a sensibilidade de ir lá e descrever, né, a imagem e tal, aí tem que perguntar para alguém, então, olha só como seria legal se já tivesse lá uma hashtag descrevi para você, ou uma hashtag audiodescrição, entendeu? Vídeo de uma mulher fazendo malabarismos, enfim,
E aí você contempla, né? Você abre essa comunicação de forma acessível. Essa comunicação, ela acaba sendo uma comunicação expandida. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí, se a professora Ana Carla quiser ler também essa instalação, agradeço. O primeiro passo, nesse caso, é pensar que a adoção de uma postura acessível requer uma mudança de paradigmas e, como tal, implica um olhar atento sobre a diversidade presente nos contextos educativos, ou seja, de identificar as especificidades e demandas inerentes a cada pessoa. Cerejeira Alves, 2023. Professor Tiago, mais uma vez você desligou o seu áudio. Perdão, já liguei novamente, estão me ouvindo? Pronto. É pensar que a gente tem que conhecer essa diversidade, quem é esse meu aluno com deficiências, os requisitos que ele tem, o que ele já traz de itinerário, de percurso, para que eu possa aí utilizar as estratégias mais adequadas, e as estratégias acessíveis nesse caso, e a audiodescrição, e os outros recursos de tecnologia assistiva. Por favor, próximo slide. Para finalizar o quinto e último tópico, que seria aí essa reeducação do olhar. Gente, isso que a gente está fazendo é uma reeducação do olhar, no sentido de educar esse olhar para a diversidade, para os contextos amplificados, de olhar para a demanda desse... Eu fiz um trabalho na escola, e eu fiquei muito comovido quando o aluno chegou para mim e disse: eu gostei muito de ter participado desse projeto, é uma dinâmica com jogos teatrais, está lá no meu trabalho do mestrado, e aí ele disse, porque esse tempo todinho que eu estou na escola, eu nunca interagi com os meninos que eu fiz grupo hoje, eu nunca tinha conversado com eles ou interagido com eles como eu interagi nesse trabalho. E é muito legal você ouvir isso, porque, assim, a relação foi ampliada, né? Então, eles estavam ali fazendo um trabalho coletivo, por meio da audiodescrição, por meio das instâncias sonoras, né? Um trabalho com sons, com peças sonoras, e eles estavam ali na mesma situação, equiparados, né? Com a mesma dimensão sensorial, que seria, no caso, o trabalho era com foco na audição, ou seja, ia ser um trabalho que iria depender da visão. Então, a gente pensar também em práticas e estratégias que possam ter essas pegadas, essas abordagens, tá? Então, a reeducação do olhar, ela é isso. Pode passar o próximo slide. É pensar que a gente lança esse olhar para a diversidade e a gente pode, aí, fazer uma rede cooperativa na própria escola, no próprio contexto escolar, de pessoas que possam contribuir para isso ser ampliado cada vez mais, tá? Próximo slide. Esse tem uma citação. Quer que eu leia? Pode ler. A reeducação do olhar para a diversidade presente nos contextos educacionais oportuniza, assim, a instauração de um modelo de escola, de ensino, de instituição que acolhe e pensa a diferença, não como falta, mas como possibilidade. Cerejeira Alves, 2023. Isso mesmo. A gente tem o costume de pensar, mas eu não tenho. Já viu quantas vezes a gente diz não por dia, né? A negação, né? A falta, né? Aí quando, às vezes, aí a gente escuta diariamente, quando eu vou comprar um pão, quando eu vou, nossa, mas, sabe, sempre aquele olhar de piedade, mas assim, não pensa o que eu tô fazendo, nem as pessoas nem sabem o que eu tô fazendo, o que eu ando fazendo, né? Da minha vida, se eu ando estudando, se eu ando contribuindo. Para o social, enfim, mas a primeira coisa que vem é esse olhar da falta, da negação, da piedade, e isso é uma coisa que a gente tem que combater, porque isso incorre em perspectivas capacitistas, tá? Pensar em desconstruir esse capacitismo, gente, que é tão presente nessa sociedade, né? De diversas coisas, né, que a pessoa fica surpresa, ou muito admirada, porque a pessoa com deficiência, não, a gente tem que tratar de uma forma mais naturalizada. Depois, isso vale uma reflexão aí de uma semana, para a gente falar sobre capacitismo, é muito importante falar sobre isso,
Obviamente, a gente não vai conseguir ampliar, estender isso aqui, mas só para que vocês pensem que a gente não precisa olhar por esse olhar da falta, ou da negação, ou da limitação, mas o olhar das possibilidades. O que é possível fazer com o meu aluno com deficiência visual? Né? Ele tem potencialidade. Por que não vamos explorar isso? Pensem nisso. Próximo slide. Aqui é um resuminho para a gente ter em mente o que é preciso mesmo fazer para a gente trazer essa audiodescrição, essa danada dessa audiodescrição para a nossa sala de aula. E aí é pensar, que eu tenho que pensar, se eu tenho um grupo do WhatsApp com os alunos, eu tenho que trazer esses alunos eu tenho que chamar esses alunos para interação. Então, de que forma eu faço isso? Fazendo a descrição das imagens, no Insta, no Facebook, né, no WhatsApp. E aí a gente vai trabalhando com isso, né? Vai tornando essa comunicação acessível. Eventos escolares. Vamos fazer uma mostra, vamos fazer um festival, vamos fazer uma feira de ciências, vamos fazer não sei o quê. Um passeio. O passeio tem que ser com uma visita guiada, com alguém audiodescrevendo. Quem vai ser o professor? 2, 3, vamos juntar. Reveza, colabora. Processo colaborativo. Vai fazer mostra na escola, vai chamar alguém para um sarau, para uma festa, uma apresentação musical, vai ter dança. Vamos lá, vamos fazer aquela descrição ali ao pé do vídeo, já que a gente não vai ter equipamento de transmissão, como faz na descrição profissional, mas vai deixar sem acesso? Não é para deixar sem acesso, é para ter o acesso. É para ter o acesso e é para ter, que essa pessoa possa ser contemplada e a fruição seja bacana, né? Então, aí a gente fazer essa audiodescrição mesmo naturalizada e tal. Aí vocês vão me perguntar, Tiago, mas fazer audiodescrição na peça? Mas a nosso compromisso é com acessibilidade, gente. A gente tem que pensar sempre nessa perspectiva, tá? E aí, livros, figuras, imagens, audiodescrição das características físicas, isso tudo é importante. Não só o que está no material didático, mas é também o que está fora do material didático. O espaço escolar, o entorno, né? Joga como exercício para essa galera, essas turminhas. Gente, vocês vão fazer uma descrição amanhã para mim do que vocês viram ao sair de casa ou chegar aqui. Façam isso, vocês vão ver o que vocês vão escutar. Ou seja, eles vão conseguir trazer uma memória visual ou auditiva e façam sem medo, com os alunos com deficiência visual também, porque aí eles vão dizer, por meio das sonoridades, no caso do aluno com cegueira, o que eles percebem, né? E tem percepções, e muitas percepções, tá? Então, é para a gente começar justamente a perceber, quando eu falo novas formas de ver e sentir, é isso, tá? Pode passar o próximo. Eu vou trazer algumas dúvidas agora de alguns colegas, dessas andanças aí, informações que a gente tem tido. Essa aqui é da professora Angélica, ela pergunta assim. Quer que eu leia, professor? Pode ler, enquanto eu tomo água. No caso das figuras, preciso descrever tudo que está no livro didático ou apenas o que eu vou usar? Alguém quer responder? Para mim? Se tem alguma ideia? Não? Bom, a gente... Pode falar, alguém ia falar? Não, acho que vou passar aí. Vamos lá, então a gente tem que... a gente não precisa descrever tudo, né? O que a gente vai usar? Vai fazer um plano de aula? O que eu vou dar? Aquela matéria? Vou usar todas as figuras do livro? Às vezes a gente não usa, né? Então não precisa descrever tudo. Mas, se for usar tudo, aí vai ter que escrever, sim, obviamente. Ainda que seja naquele formato lá que a gente usou no início, da legenda descritiva, né? Um homem no cavalo empunha uma espada para o alto. Igual o menininho fez, né? Aí, com a emoção, nem olha, o homem. É mais ou menos por aí. Não precisa descrever tudo, mas o que você for utilizar, é bom que você faça no seu plano de aula um rascunho ali daquela legenda descritiva, audiodescritiva da foto, para que não precise ser aquela audiodescrição ampliada, aprofundada, né, nos mínimos detalhes, mas você já vai estar oferecendo um acesso prévio à imagem, ao contexto daquela imagem. Porque se eu estou lá na minha aula de história e estou falando desse homem que está no cavalo, com as costelistas largas, provavelmente o Dom Pedro, né? Sei lá, aí ele está com a espada empunhada para o alto, enfim, tem um contexto ali histórico e tem um contexto significativo para o que você está apresentando em termos de metodologia de material didático,
Tá? Então, é só para a gente pensar que não necessariamente vai ter que escrever tudo, mas o que é necessário. Preciso de 2 pessoas voluntárias para o próximo slide. Agora, antes de passar o slide, queria que as pessoas já se apresentassem aqui. Quem pode ser? Alguns das colegas que já apareceram, falaram, querem a Andréa, Suzaneide, Ana Carla, pode ser a professora Ju, Silene, quem desejar, fiquem à vontade. Ninguém? Não acredito. Eu acredito que eu não vale porque eu estava de manhã. Tudo bem. Professora, Perdão, esqueci esse detalhe, professora, é verdade. mas Bom, mas temos... ou Suziane ou outra pessoa que já participou. Temos outras pessoas, né? Vamos lá. E aí, Pessoal podemos... está bem tímido nessa sala. Vamos experimentar, porque na sala de aula a gente não vai ter que fazer. A proposta não é essa, né, gente? Que a gente faça lá na sala de aula. Eu me Então, disponibilizo, professora Ana Carla, já que eu por não estava favor. pela manhã. Vamos lá. Próximo slide, então. Então, vou lá, colocar aqui no próximo slide. Você pode escolher uma das 2 imagens e fazer. Eita, me aparece aqui na primeira imagem o estado do Rio Grande do Norte, né? E ele está dividido em cores diferenciadas e aparece o nome de DIRED, que eu acredito que são as regionais do estado da Secretaria de Educação, se eu não me engano. Isso. Muito bem. Você falou que está colorido o mapinha. Isso. Isso. E dentro Pronto. de cada cozinha, de cada espaço, tem o nome de várias diretas, tem a numeração, né? E abaixo nós vamos ter um quadro retangular branco, né? Onde no centro nós temos um triângulo na cor preta e no meio desse triângulo, em destaque, aparece a exclamação branca, na cor branca. Perfeito. Você estendeu mais, né, agora, mas assim, se você fosse, a primeira frase que você trouxe lá, o mapa do Rio Grande do Norte, dividido pelas regiões em cores, já contemplou. Legal demais. Quem mais? Alguém levantou a mão? Foi a professora Juscelene. Tiago, eu tenho uma pergunta que eu quis fazer de manhã, mas de manhã o pessoal estava mais participativo e como era pouco tempo, eu fiquei com medo de tomar este tempo. Tudo bem. Se eu tiver um aluno, tá? E eu estou trabalhando, vamos dizer que esse mapa do Rio Grande do Norte, certo? E aí, vamos dizer que só a descrição não seja suficiente. Tipo assim, porque quando a gente olha para o mapa do Rio Grande do Norte, a gente lembra logo no formato de um elefante. Exato. E aí, eu não sei se eu posso utilizar, e se ele já tiver essa imagem prévia, e se ele não tiver, eu poderia contornar esse lápis, esse mapa com algum material, assim, ou com grãos de milho, ou até mesmo com uma linha mais tênue, mais grossa. O que é que você acha? Perfeito. Acho muito legal. É uma das possibilidades. Já vi isso sendo feito, é legal, dá uma ideia da dimensão do contorno. E vi também já uma outra coisa muito legal sendo feita. Pega esse mapa, pega um pedaço de EVA, desenha um mapa lá, dá até para tirar pelo molde, né? Se não tiver muita habilidade com desenho, mas tira pelo molde, imprime, né? E corta lá e faz o molde. E as regiões você faz do mesmo jeito, recorta. E aí você tem como depois juntar e separar, tipo um quebra-cabeça. E pode fazer com EVA colorido, de repente nas mesmas cores que estão ali. Para a pessoa com deficiência visual, isso é fantástico, porque você, além de ter feito a audiodescrição e dizer, olha, essa região aqui é azul, ela representa o semiárido, tá? Ou o Alto Oeste, sei lá. E aí você vai interagindo com a pessoa pegando nessa, olha, monta o mapa todo agora, né? Você pode até fazer 2, deixar um EVA inteiro com o mapa do Rio Grande do Norte e outro separado. E aí, olha como o espaço aqui tem tantos quilômetros, tantos metros quadrados, ou seja, vai dando essas informações e vai associando a audiodescrição com a experiência tática, que é fantástica, fabulosa para a pessoa com deficiência. Respondi sua pergunta? Respondeu, professor, obrigada. Eu gostei muito quando você falou em alguns slides anteriores
dando a informação de que, além de ser feito com naturalidade, trazer isso como ato educativo. E às vezes a gente se pega tanto nas barreiras, porque, como você falou, a inclusão está distante. E a gente se pega na acessibilidade, no tornar acessível. E às vezes, diante de tantas dificuldades que nós temos na educação e na rede pública, então, assim, já a audiodescrição e a gente unir isso a um contexto, uma perspectiva inclusiva, é maravilhoso. Respondeu sim, obrigada. Que bom. Beleza. É isso mesmo, é a gente experimentar, fazer, não ficar preso, como você disse, professora Juscelene, as barreiras. As barreiras, elas são as piores, né? Para derrubar uma delas, olha. Mas a gente vai derrubando aos pouquinhos, vai desconstruindo isso. Pode passar o próximo slide. A imagem, a outra não está aparecendo ou estava? Para mim não apareceu. Como assim, professor? Tinham duas imagens, mas tudo bem. Apareceu na Carla descreveu, foi porque eu acho que ela falou um pouquinho, não sei se foi rápido, mas ela descreveu que era no fundo branco e tinha no triângulo. Descreveu, tá. na Carla? Foi. Não, eu tô falando do mapa não, que tinha outra imagem, que era de uma célula. Mas tudo bem, a gente deixa a célula para depois, que a gente tem sempre preocupação com o tempo, né? Eu quero mostrar os vídeos, que também é um contexto muito bacana, e é uma preocupação, uma pergunta do professor Charles, que ele fala que tem dois alunos com deficiência visual, mas quer mostrar um vídeo na aula que não tem audiodescrição. E isso vai acontecer muito com você, porque nem todos os filmes e vídeos, principalmente aqueles que a gente quer utilizar, às vezes, para alguns contextos, não tem audiodescrição. E aí, o que a gente tem que fazer? Há um jeito, uma alternativa, ir lá e fazer essa audiodescrição desse vídeo, ainda que de forma ali ao pé do ouvido, né, ou próximo ao aluno, ou aluna. Isso não é o recomendado, a gente fazer uma audiodescrição simultânea assim ao pé do ouvido, seria o ideal com equipamentos, né, mas a gente não vai ter equipamentos na escola muitas vezes, né, então a gente tem que fazer mesmo na forma que pode. Aí eu vou querer agora mais uma voluntária, um voluntário, para a gente fazer uma experimentação rápida aqui, como se vocês fossem fazer numa rede social ou numa aula, com um pequeno vídeo. Quem se habilita? Eu gosto muito quando eu ouço esse barulhinho da mãozinha aí. Ninguém está levantando a mão. E aí, temos 18 pessoas na sala. Alguém tem o interesse de participar? Seria muito bacana, gente, a gente experimentar e ver. É coisa mesmo da gente ver como é que a gente faz. Porque é um exercício, né? O exercício é que vai fazendo a gente ampliar nossas possibilidades de fazer mesmo, né? Então... Eu vou já colocando a Carla, porque eu também estava de manhã. Mas eu vou passar um outro vídeo agora que você não está. Então, se quiser fazer um e a Ana Carla fazer outro, pode ser. Você pode fazer esse primeiro, então. O primeiro? Tá. Pode passar o próximo slide. Juscelene vai fazer o primeiro, que eu vou passar, que vamos passar agora, é isso? Isso. Pode passar. Aí ela vai fazendo ao vivo e a cores, hein? É esse vídeo, Ana. Aí é o que eu estou achando que eu vou ter que fazer, interromper a transmissão. Para passar. Eu vou interromper aqui e passo no que está aberto. Tá bom, acho que é o vídeo 2. Não tem problema, pode ir. Alguém quer fazer algum comentário enquanto a professora Ana Carla coloca o vídeo? Fique à vontade. Tímido. O pessoal da tarde está mais tímido. É mesmo. Vamos lá. Passar. Vamos lá. A professora Juscelene vai fazer a audiodescrição do vídeo. Iniciou um vídeo com contagem decrescente de 5, 10, 10 segundos.
imagens lá em preto e branco. E nessa imagem é um menino de chapéu, um personagem do X-Men do Charlie Chaplin. Ele anda calmamente. Clara que de repente presta atenção. E o homem dançando. E ele tem uma ideia. Essa ideia, ele vai até o poste. Já terminou, tem que sentir que a água até o final. Ele foi até o poste e tentou fazer o que ele teve na imagem, na ideia dele. Ele tentou segurar o poste para circulá-lo como se estivesse dançando. Entendi. Olha aí, que legal. Eu já assisti esse filme quando eu pegava, mas não lembrava quando eu peguei aqui o trecho. Fiz questão de pegar um trecho que eu não conseguisse identificar, que era para a minha curiosidade ficar mais aguçada. Que legal. Ele teve olha como você sintetizou, ele teve uma ideia, mas assim, às vezes a gente vai precisar dizer de que forma ele teve essa ideia, né? É mais naturalizado, espontâneo. Mas aparece um balãozinho de fala, um balão de fala, e aparece perto da cabeça dele, ele teve uma ideia, né? Aí a gente vai dando esses elementos, porque é bonitinho quando aparece aquele balão, né? Isso, não aparece um balãozinho assim, perto da cabeça dele? Apareceu um balão com aquela lâmpada de ideia. Ah, pois é. É bom falar, né, que apareceu. Vamos falar. Aparece um balão de fala sujo ao lado da cabeça dele. Ele teve uma ideia, né? Então, você dá esses elementos visuais que dá para dizer, não tem fala, né? Aí, no caso desse, mas quando tem fala, você vai ter que realmente escolher uma coisa mais sintética, uma coisa mais elementar, tá? Mas muito legal. Obrigado, professora Juscelene, por se desafiar ao experimento. Agora a professora Ana Carla, né, que vai fazer o próximo vídeo. O próximo desafio é o meu. Deixa eu ver se eu consigo por aqui mesmo. Veja aí, que eu acho que ele é mais curtinho ainda. Ele não. De novo, vou ter que parar a interrupção. É o vídeo 3. Aí já pode deixar, por enquanto, que o outro vídeo é um trechinho de uma peça, de um evento escolar. Aí a gente deixa já assim, sem o slide, para poder fazer e comentar aí também. É o vídeo 3, professor? Sim, achei. Vídeo 3. Aí é com você mesmo. Quando você acionar, já pode começar a soltar a imaginação. Muito bom saber disso. Vamos lá. Estamos vendo uma ferrovia onde vem um trem, há muitas pessoas. É de um tempo antigo, pois as roupas são bem diferentes das de hoje. É uma ferrovia, o trem está passando. Existem muitas pessoas aguardando a parada desse trem. Passa um homem, vem umas senhoras segurando suas filhas, 2 meninas. O pessoal está bem apressado, o trem está parando, abriu agora as portas do trem, pessoas descem da locomotiva. E, enquanto isso, algumas pessoas recebem crianças. E é difícil, viu? Porque é bem rapidinho. Ele escolheu... Toda a experiência, professora. Muito difícil. Eu acho que eu precisaria fazer igual o menino, um tempinho para visualizar e depois construir o texto na minha mente do que falar. Mas, olha, eu vou fazer um elogio, tanto para você como professora Juscelene. Ficou muito legal. Foi muito fluido, muito gostoso de ouvir a narração, tranquila, com a ambiência ali da música. Agora, pensa se eu não tivesse você falando para mim. Ia ser só a música, né? No meu caso, ainda percebo que é uma estação e tal, mas uma pessoa com cegueira, como é que seria? Só ia ficar ouvindo a sinfonia lá tocando, né? A musiquinha. Então, ó, que barato, gente. Não é bom a gente experimentar para a gente ver que não é. Foi difícil, eu queria ver de vocês duas. Foi tão difícil assim fazer? Sejam sinceras. Para mim, a dificuldade, como eu te disse, porque eu não conheci o vídeo, é a surpresa. Eu acho que como está lá naquele primeiro vídeo, o menino olha, ele visualiza, ele cria tudo aquilo e depois ele faz a narrativa para a mãe.
Então, eu acho que quando a gente tem um tempo para estudar, no caso, o professor, se ele vai passar um filme, eu acredito que se ele pensou pedagogicamente, na estrutura, os objetivos, por que ele está passando aquele vídeo ou filme, ele já conhece aquele material, né? Então, ele já tem condições até de observar os momentos em que não há o recurso da fala, né, dos personagens, de estar contextualizando o espaço onde está acontecendo as narrativas. Então, são questões que o professor vai ter que estudar para poder fazer a descrição para o estudante. Exatamente. Não, aqui a gente fez essa... quero ouvir a professora Juscelene, mas complementando aqui a fala da professora Ana Carla, a gente vai ter na escola um tempo, né, para preparar. Se a gente vai passar esse vídeo na sexta-feira, sei lá, né, a gente vai se preparar hoje, já vai fazer o que você fez aí, olhar, assistir, depois vai colocar lá, né, no papel, isso, e na hora eu posso ir lendo e usando o meu roteiro, que é assim que se faz a audiodescrição, tá, gente? A gente olha um filme, faz um roteiro, depois vai fazendo um tratamento, limpando. Se o filme tem falas, como a gente vai ver agora no próximo exemplo, de uma pecinha de teatro, aí a gente vai ter que encaixar entre as falas, porque senão fica complicado para a pessoa ouvir com a fala do filme e com a fala. No caso dos dois exemplos que eu trouxe aí, não tem fala. É muito mais simples de fazer, né? Ou não, né? Porque às vezes o elemento do filme é muito mais complexo, né? Então a gente exige uma articulação maior. Mas aí é isso. Eu queria ouvir a professora Juscelene sobre a experiência, como é que foi? Eu achei que a Ana Carla foi muito rica nos detalhes. Gostei bastante, até porque eu ouvi a dela e eu ouvi da participante da manhã. E o vídeo que eu fui também descrever, né? Eu não tinha visto também nessa correria toda de hoje. Gostei da experiência, porque aguça a nossa criatividade. E, assim, eu tenho uma mente muito, assim, ilustrativa. Tudo que a pessoa fala, eu já imagino. E, às vezes, eu me pego até sorrindo, mas não, eu disse, não se preocupe, não estou rindo de você, porque eu imaginei a cena. E eu acredito que isso é muito rico para os nossos alunos, fazer com que eles imaginem. Mesmo aqueles que não têm deficiência visual ou que têm a cegueira, eles vão se possibilitar a essa imaginação, a esse criativo. E realmente é como a Ana Carla falou e Tiago complementou, que a gente vai fazer um planejamento, um roteiro. Isso já está me dando várias ideias. Ótimo, é para isso mesmo. Educacional especializado, eu tive um aluno ano passado com baixa visão, mas ele não frequentou no contraturno, e o apoio que eu pude dar a ele foi no turno. E é muito importante essa questão da audiodescrição no contexto pedagógico, né, educativo. Não somos profissionais, mas acredito que vai proporcionar muita acessibilidade e desenvolvimento do ensino e da aprendizagem. Exatamente. Isso. Como você falou, obrigado, professora, pelo depoimento. É isso mesmo, como você falou, vai trazer aí acessibilidade e vai ampliar, né, para todo mundo, todas as pessoas. Tem uma linha de pensadores agora que dizem assim, a acessibilidade é para todas as pessoas. Quando a gente vai pensar uma exposição, aí eu estou trazendo para o contexto de museu, mas eu posso trazer essa mesma experiência do contexto de museu para o contexto escolar. A gente vai propor uma feira de ciência, a gente tem que pensar que aquilo vai ter que ser acessível para todas as pessoas, né? Então, eu posso criar estratégias ali que contemplem a pessoa com deficiência visual, mas que sejam interessantes para outras pessoas, como foi o caso lá do James no filme, né? Do menininho lá no início. Ele fez de uma forma tão interessante, tão honesta, tão articulada, tão envolvente, que a pessoa sem deficiência, que é a senhora que fala no final, você pode descrever aquele ali? Porque é encantador, né? Então, é uma experiência de contagiar mesmo, de captar. Pronto. Pessoal, aí, Thiago, só temos 10 minutos para o encerramento, tá muito bom o curso, mas só temos 10 minutos para o encerramento da sua fala. Obrigado por avisar. É curso, né? Esses já se chama mini curso, né? Mas o bom é que muitos que estão assistindo aqui podem estar procurando outras falas e se aprofundando para a audiodescrição. Muito rico. Perfeito. Eu brinquei que no turno da manhã eu tive que fazer no finalzinho, assim, igual a escola de samba ali, para não perder ponto, né? Para chegar no tempo. Segundo a professora Catilcia disse que eu cheguei. Mas vamos lá. Eu vou passar só esse exemplo para a gente pontuar aqui, tá?
que é um trechinho de uma peça escolar de teatro. Como é que a gente faria, né? É outra questão. A peça de teatro, a performance, a dança, a apresentação musical, aqueles, né, sei lá, quadrilha, o que tiver, é legal que a gente consiga descrever, né? Por exemplo, sei lá, tem uma pessoa com deficiência visual, um aluno assistindo, poxa, algumas coisas ele vai ficar sem entender. Aí eu sugiro que a gente faça isso também da mesma forma que a gente vai fazer com os filmes, tá? Ali, ao pé do ouvido, né, sentado. Não é a melhor forma, repito, que a gente precisa fazer isso, mas não há como a gente deixar de negar o acesso, né, o direito ao acesso. Então, entre não ter o acesso e ter o acesso, ainda que de um modo rústico ou alternativo, eu prefiro ter algum tipo de acesso a esse produto. Concordam ou discordam? Podem discordar também, é uma perspectiva válida. Aí eu queria uma pessoa voluntária para fazer só esse trechinho, que é um trecho muito curtinho dessa peça, só para a gente ver como é que encaixaria, quem se habilitaria. Lembrando que vocês vão experimentar isso no contexto escolar, hein, gente? Não pode ser nem Ana Carla, nem Jusilene, porque a gente já falou demais. Pois é, eu queria outras pessoas, mas assim, se quiserem novamente, não tem problema, mas seria bom a gente ampliar isso. Alguém que já falou, que quer experimentar? Ninguém? Uma das meninas que participaram da audiodescrição logo no início, não gostaria? Porque meu celular está descarregando, aí quando ele descarrega aqui, tá na tomada, tô com dificuldade. Mas se fizer agora, ele está descarregando, consegue. Vamos tentar? Não sei se eu consigo, mas... Tá certo. Bora! Vamos para o desafio. Gostei. Vamos lá. Pode soltar, né, Tiago? Pode. Ajudar. Minha vassoura? Ato mágico de Oz. O que vocês querem aqui? Uma bruxa. Eu sou uma vassoura. Eu sou uma vassoura emprestada. Orientando os personagens. Minha vassoura? Nunca! Agora vocês são meus prisioneiros! Tem a menina, tem o papai. E tem o castelo também. A bruxa está tentando fazer uma mágica. E ela acabou desmaiando. Como é que quem foi que fez a audiodescrição? Foi a professora Suzaneide. Suzaneide, como é que foi o grau de dificuldade? O que você sentiu mais dificuldade aí, no caso desse espetáculo? Eu acho que ela, assim, a falta do conhecimento da história em si, né? No início ali, que eu acho que é isso, cabe muito, assim, o professor tem que ter o planejamento inicial, né? Para tudo, tem que conhecer o produto para poder. Claro, acho que é mais ou menos por aí. Aí foi só um experimento, só para a gente sentir um pouquinho do drama mesmo, literalmente. Na verdade, quando a gente vai fazer essas questões com peças de teatro, o que a gente faz? A gente pode fazer uma exploração tátil com os elementos, o chapéu da bruxa, a vassoura, né? Para a pessoa com deficiência visual já se familiarizar com aquilo, com aqueles elementos do cenário, do figurino. Aí a gente faz isso antes, uns 40 minutos, uns 30 minutos antes, e faz com os próprios atores, né, para eles também conhecerem, a gente pede para os atores se descreverem, as características físicas, o figurino que eles estão usando, fica muito mais legal, muito mais gostoso, muito mais interativo. E na hora de fazer a audiodescrição, como você fez, deu para pegar algumas coisas, né, a bruxa caiu, desmaiou, né, tem um castelo, vi que você falou que tem um castelo, a gente vai procurando inserir isso nos espaços em que eles não estão falando, porque aí a gente tem que deixar também o diálogo acontecer, tá? Mas aí, como você disse, professora, é tudo um processo de planejar, né? E a gente vê a peça e trabalhar até com a equipe, se for possível, uma ou duas pessoas fazendo essa narração, essa audiodescrição, para que a coisa na hora certa aconteça direitinho, tá? É mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Teria ainda para falar só mais um slide das redes sociais, mas como a gente não tem muito mais tempo, acho que a gente pode pular essa parte, porque eu já adiantei falando que vocês podem trabalhar com essa perspectiva Pode passar aí um pouquinho, professora, só para a gente finalizar os slides. Aí aqui eu trago uma ampliação da reflexão do professor
perdão, da professora Glenda, né, sobre, acho que é da professora Glenda, não, é da, enfim, é das redes sociais. Ana, está na inquietação, coloque na reflexão que ele quer falar sobre isso. isso. Para a gente pensar que isso aí a gente vai ter que estar expandindo, né, vai influenciar outras pessoas, vai criar realmente uma rede de acessibilidade nesse contexto que a gente trabalha, que isso é fundamental para essa reeducação do olhar que a gente está pensando, propondo, de pensar mesmo, né, olha, vamos lá ver, tem pessoas com deficiência visual, alunos com deficiência visual, a gente pode expandir isso aqui, vamos fazer a audiodescrição, vamos ter perspectivas acessíveis, vamos adotar uma postura acessível, tá bom? Aí, para finalizar... Pode ler a reflexão final nessa citação? Pode ler. Um pouquinho grande, mas pode ler. Reflexão final. Estabelecer a conexão com o outro por meio da audiodescrição é abrir um espaço para que se amplie as ressonâncias e perspectivas dialógicas. É pensar que esse acesso e esse exercício cotidiano na prática pedagógica inspira outras pessoas e a adoção, por elas, de uma também postura e um pensamento acessível, autoritário, dialógico. Cerejeira Alves, 2023. Muito bem. É mais ou menos isso que a gente... eu vou deixar nos slides para vocês, tem as referências, para vocês lerem o texto na íntegra, tem muita coisa que a gente amplia nesse debate, nesses textos. E aí deixo os meus agradecimentos, meu contato, quem quiser entrar em contato para a gente conversar, trocar uma ideia sobre acessibilidade, fiquem à vontade, estou à disposição, tá? Mas o pensamento que eu quero que vocês saiam daqui é impregnados por esse encantamento do James, lá o menininho lá do início do filme, que traz essa perspectiva que a audiodescrição é possível, mesmo sem sermos profissionais, pensando que é um ato educativo, consciente, autoritário e dialógico, fundamentado no diálogo, na ampliação das relações dessa rede, nesse circuito de educação. Tá bom? Muito obrigado, gente.